Olá, professora! Sejam bem-vindas à classe do Juvenis. Eu sou Roberta e vim apresentar para vocês algumas ideias para você aplicar com seus juvenis em sua classe. Querida professora, querido professor, não poderia deixar de começar falando sobre o auxiliar do professor. Para você que tem uma rotina na semana muito corrida, de trabalho, de cuidar de filhos ou outras atividades, você não pode deixar de adquirir o seu manual, o seu auxiliar da Escola Sabatina, que vem te dizendo como você vai proceder na classe com o seu juvenil, desde a hora que ele chega até a hora que ele sai. Então, para adquirir, fala com a tua diretora. Quem paga esse manual é a igreja, então já fala com o seu tesoureiro para adquirir a assinatura anual. É um preço muito baixo, é praticamente o preço de custo que sai da CPB. Tá? Então, já fala com a tua diretora, teu tesoureiro e adquire comigo lá na associação, no departamento do Ministério da Criança, o teu manual. E como incentivo de presença, nós temos aqui essa ideia, que é uma frase junto com um quebra-cabeça, e nesse quebra-cabeça tem o nome de cada aluno, de cada juvenil. Então, você vai colocar o nome dele nesse quebra-cabeça, tá? E aí, quando o seu aluno falta, aí vai tirar o nome dele aqui. Então, você vai mostrar para os seus alunos, olha, o seu coleguinha faltou, liga para ele, mandou uma mensagem, diz que ele fez falta e tal. E aí, quando ele está lá, você coloca o nomezinho dele de volta. Esse recurso, você consegue a imagem do quebra-cabeça na internet, se você colocar molde de quebra-cabeça, ver quantos alunos vai ter. Aqui é para para uma classe de 12 alunos, pode ser que seja menos ou mais, mas não importa também, que às vezes tem as visitas, né? Você coloca lá o nome dele. E aí você vai estar com essa frase também, aqui todos somos peças importantes, na escola sabatina, no reino de Deus, na casa de Deus, tá? Então ele vai se sentir pertencente. Então isso aqui são coisas que você usa, você pode usar o Canva, você pode usar o Word, você vai imprimir as letras no papel, simplesmente imprime, recorta e coloca lá na classe, tá? Aqui eu usei para fazer o quebra-cabeça, né, desmontável, papel craft, que é um papelzinho mais duro, você pode usar papel cartão também. Não usa esse daqui, porque na hora que você for juntar, vai ficar tipo dobrando. Tipo folha ofício normal, você pode usar o papel cartão, papel craft, você consegue em qualquer livraria. Tudo tamanho A4 de 180 gramatura, tá bom? Aqui eu coloquei nesse fundo, numa cartolina amarela, mas você pode colocar também só as peças, tá? Porque aí dependendo se for, você pode até também aumentar as peças, botar uma peça, botar tamanhos maiores, se a sua classe, por exemplo, for pequena, se tiver poucos alunos, para dar um up melhor. Outra ideia é esse incentivo de estudo da lição. É um mural simples, mas que você pode colocar também na sala e colocar vários post-its. Aqui no meio eu peguei uma logo do Sou Mais em Cristo, tá? E coloquei que você pode colocar qualquer coisa. A data, é o nome da classe, alguma frase, ou então o tema também da lição. E aí eles vão colocar aqui, nesses post-its, o que eles entenderam, qual foi a frase que marcou, então a palavra que resume bem a lição daquela semana. Então vai ficar lá na semana, quando for na outra semana você pode até resumir, olha, a lição da semana passada falou sobre isso aqui e vocês colocaram que é assim, 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 assado, tá? Então é uma ideia também de incentivo de estudo da lição. Um outro incentivo de estudo da lição também é o nosso tabuleiro humano. Ele é bem queridinho, nós apresentamos em algumas trimestrais aí. Então você que já conhece, aplica, fala aí pra gente se você está usando. Algumas professoras disseram que estão usando, que elas usam até na escola para dar aula. Faz maior sucesso. Então esse aqui é o nosso tabuleiro humano, em que as crianças, elas são as próprias peças, elas saem andando no tapete, joga o dado para ver quantas casas vai cair e ela só pode ficar naquela casa se ela acertar a pergunta da lição, tá? Em alguma delas aqui tem algumas pegadinhas, né? Por exemplo, aqui na casa 3, tem uma coisa que ela precisa cumprir, ela não vai responder, mas, por exemplo, para 4 casas avançar, cite o verso para memorizar. Então, se ele tiver o verso memorizado ali na hora, ele já avança 4 casas. Mas se ele também não acertar o verso memorizado, ele vai voltar para o início. Aí, quando ele avança 4 casas, onde é que ele vai? Ele vai pro número 7. E no 7 ele diz o quê? No sábado você está, 2 casas poderá avançar. Então, você vai agora para o 9. Então, só por ele ter decorado o verso memorizar, ter falado lá na frente, ele avançou 9 casas, tá? Então, no próximo sábado, com certeza, ele vai trazer esse verso na ponta da língua. E no verso do nosso tabuleiro humano, nós temos também aqui essa outra ideia de incentivo de estudo da lição.
onde o aluno, para poder avançar e chegar até o final, ele vai ter que acertar as perguntas. Então, quem chegar primeiro vai ganhar. Então, você coloca aí, aqui eu coloquei 3, né? 3 alunos, mas você pode colocar mais se você tiver um tapete maior. Você pode colocar 3 equipes, vai depender da sua classe, de quantas pessoas tem e tal. Então, se for poucas pessoas, você bota aí 3, aí depois mais 3, até terminar. Então, quem chegar por último, acertou as perguntas, venceu, e aí você dá alguma bonificação. E por falar em bonificação, você tem que estar sempre dando alguma coisa quando esses meninos ganham, tá? Já tem que deixar algo preparado. Pode ser a coisa mais simples do mundo, gente. Não precisa ser algo assim, ó, muito grande não, tá? Mas a cada sábado você pode dar um lápis, um marca-texto, sei lá, qualquer coisa que você preparou com antecedência. E aí você junta os pontos no trimestre, no final do trimestre você dá algo maior para aquele aluno, ou então para o time, tá? Mas não deixe de dar algo para ele. E se você prometer, por favor, cumpra, faça tudo, mas não deixe eles na mão. Uma outra ideia é o nosso quadro dos aniversariantes. Olha só, essa moldura aqui, toda enfeitadinha. Eu peguei esse quadro, que ele estava sem utilidade, ia para o lixo, então peguei. É uma moldura mesmo daquelas de parede, utilizei ela, coloquei EVA. Peguei algumas, aqui fiz as bolinhas também de EVA com glitter. E coloquei aqui algumas coisas do Sou Mais, ó. Imprimi a página no papel fotográfico, recortei, botei o Sou Mais aqui, botei o Happy Birthday, algumas coisinhas aqui, umas firulazinhas para quando tiver alguém aniversariante, você vai tirar foto, ele vai tirar foto lá e vai ficar registrado. Depois você tira essas fotos e coloca nas molduras, na parede da sua classe, tá bom? Mas você também pode fazer de outra forma. Aqui eu utilizei uma moldura que ia para o lixo, mas você pode, por exemplo, em vez de colocar a moldura, colocar papelão. Tu corta aqui nesse formato, aí bota por cima o EVA, tá bom? Pode ser EVA, pode ser papel. Eu já fiz de papel, peguei um papel cartão grande, tá? Coloquei também, recortei o meio e aí ficou legal também. É uma boa opção para você colocar lá na sua classe e eles tirarem bastante fotos. E para o momento das ofertas do Informativo Mundial das Missões, nós temos aqui a nossa maletinha viajante. O seu juvenil, ele vai ter estudado o assunto antes em casa, que você vai ter dado para ele, tá? E aí ele vai trazer no sábado, trazendo algumas curiosidades, algumas características, algumas imagens e vai colocar na maletinha. E ele vai apresentar isso para a classe, tá? E aí você vai colocando na maletinha a cada trimestre, porque cada trimestre muda, né? As características dessa região para onde estão indo as ofertas. Aqui, no caso, a gente colocou da França e da Suíça, que é para onde estão indo as ofertas desse nosso segundo trimestre, tá bom? E para o nosso momento de oração, nós temos aqui essa roleta, onde a cada semana você vai ter um momento de oração com eles, tal. E aí eles vão rodar a roleta e aonde a roleta parar, o seu juvenil, ele vai orar. Vocês podem fazer esse momento de oração lá na hora, né, na classe, e você também pode deixar como tarefa para que eles façam durante a semana. E no sábado seguinte, eles vão falar da experiência de ter orado, por exemplo, pela família, né? Pelos pais, pelos amigos e por aí vai. Então, essa também é uma opção. E a nossa roleta de oração é feita toda de papelão e papel. Então, você vai pegar o papelão, cortar no formato da roleta, olha só, vou te mostrar aqui pelo fundo. Aqui no fundo também ela é oca, ó, tá vendo? Você vai fazer o formato, vai colar, cola quente, vai fazer o formato também da roda aqui e colocar as letras, tá vendo? Os nomes por quem eles vão estar orando a cada semana e lá na classe. Então, e aqui embaixo tem a seta também para indicar pelo que eles vão orar, tá vendo? Amigos, professores e por aí vai. E uma opção também de decoração da sala é você colocar algumas características do país para onde estão indo as ofertas daquele trimestre. Nós temos aqui, esse trimestre vai as ofertas para a França, né, e a Suíça. E temos aqui duas bem conhecidas, bem famosas da França, que é a Torre Eiffel e a Ponte dos Cadeados. Também é uma opção de decoração, de você utilizar, para você usar a sua criatividade com seus alunos. Esse acróstico aqui, se você não for utilizar os painéis disponíveis para você mandar fazer um papel de parede na gráfica para colocar na parede da classe, então você pode utilizar esse acróstico aqui que a gente imprimiu em papel craft, né, um papel cartão um pouquinho mais grosso, colocou na classe. Para cada sábado você está colocando, você ensinar para os seus alunos o que representa cada uma dessas coisas. Olha, essa semana nós vamos trabalhar a missão, o serviço, precisamos servir, somos um povo que
que serve, Jesus veio para ensinar, então nós precisamos também seguir servindo as pessoas. Na outra semana você vai trabalhar a questão da oração, que é a comunhão deles com Deus, né? Da oração intercessória, do estudo da lição, do ano bíblico e tudo mais. Então, isso aqui é só para você ter na sala, para cada sábado você tá falando isso com eles, tá bom? Tá sempre enfatizando, porque não é de uma vez que eles vão aprender isso. Esse projeto do Sou Mais, ele tem um plano aí para durar em média de 3 anos, para ser implementado completamente nas classes por mais ou menos 3 anos. Depois de 3 anos, a sua classe está completamente equipada, já toda pronta para aplicar o Sou Mais para o juvenil da sua igreja. Então, é uma opção, mas se a sua igreja tem um recurso para fazer esse painel, como o que está passando na imagem, então você manda fazer uma gráfica e coloca o papel de parede, então você não precisa fazer mais nada. Então, ele fica lá todos os trimestres e por muito tempo, enquanto durar o projeto, está lá a classe, está lá esse painel pronto. Uma última dica, professor, é que você também pode ir fantasiado com um personagem bíblico do qual você vai estar falando na semana. Então, de repente, você, para trazer algo diferente para eles, não tem o recurso ou não conseguiu fazer, então você vai como o personagem. Então, você chega lá vestido, então traz alguém da igreja, olha, esse aqui é fulano de tal, que veio nos contar uma história, que veio nos falar como é que foi, tipo, como se trouxesse ele lá daquele tempo para esse tempo, explicando para eles. Eles adoram essas encenações, né? E a gente acaba aprendendo melhor, e o juvenil também vai aprender.